Glória a Deus. Pode sentar um instante. Eu creio que Deus nos trouxe para falar de restituição nesse tempo, meditar nesse contexto, entender que tem muita coisa ligada à restituição, mais do que a gente pensa. E eu creio que Deus está nos dando uma chave, como igreja, para entendermos. Restituição não é você só falar no carro que perdeu, no dinheiro que perdeu, nos bens. Eu sei que muita gente pensa nisso e nada disso. Às vezes a gente fica assim, com verdades bíblicas, vai para um extremo ou para outro extremo. Então Deus é um Deus de restituição de coisas, sim. Aí se fala só de coisas e não se fala de mundo espiritual. Ou às vezes, não quero restituição de coisas, imagina, Deus não precisa me restituir nada e está tudo bem. E os dois extremos são errados, os dois extremos estão fora da palavra. Mas hoje eu quero falar o contrário acerca de restituição, porque foi muito interessante como Deus me trouxe nesse texto. Eu compartilhei no domingo que nós estamos completando 10 anos de ministério, enquanto o número 10 na Bíblia é um número importante, é um número de algo completo. É um tempo perfeito, é uma quantidade exata, os 10 mandamentos, as 10 pragas, é o que é necessário para estabelecer alguma coisa. É uma das maneiras de tratar o número 10. Mas então, lembrando que 10 anos atrás, um pouco mais agora no caso, foi mais ou menos em agosto, 10 anos atrás, do ano anterior, aí Fulvio e eu estávamos num outro ministério, nós estávamos num culto, e naquele culto veio um irmão de fora, de outro país. E aquele irmão, ele trouxe uma palavra sobre Zaqueu. E ele comparou a igreja, não aquela igreja, a igreja, como Zaqueu. Jesus estava passando, Jesus estava andando naquele tempo. E Zaqueu estava em cima da árvore. Nossa, acho que estou muito pop aqui, né? Vou botar aqui um pouquinho mais. E Jesus chegou e falou: Zaqueu, desce da árvore, desce de onde você está, porque eu quero conversar com você aqui embaixo. E a figura que aquele pregador usou é que a igreja ela estava assim em relação a Jesus, a igreja estava muito alta, a igreja estava muito cheia de si, a igreja estava muito próspera, a igreja estava muito famosa, a igreja estava muito ensimesmada, e que a gente precisava descer como igreja, porque Jesus, na sua humildade, ele desceu, ele se esvaziou de ser quem ele era, para estar aqui embaixo. Então é ridículo Jesus vir aqui embaixo para falar com uma igreja que está lá em cima. A igreja tem que estar onde Jesus está. E a perspectiva que eu quero trazer para a restituição nessa noite é uma continuação dessa fala de Jesus com Zaqueu, porque na verdade, então, depois que Zaqueu desceu, aí Jesus pôde ir até a casa de Zaqueu e houve uma celebração, houve uma ceia na casa de Zaqueu. E o fim, a conclusão desse texto está aqui, assim que eu achar corretamente. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 19. Obrigado. De 8 a 10. Então, depois que Zaqueu foi quebrantado pela presença do Senhor, Zaqueu ficou surpreso que o Senhor quis ir na casa dele. Os religiosos acharam um absurdo Jesus ter ido naquela casa, porque o normal seria Jesus ir na casa dos religiosos, que eram grandes e altos, os mestres, os que tinham lá os seus... Nunca usei essa palavra numa pregação, mas os seus filactérios ali, compridos, né? Então eles tinham honra, né? E a honra seria Jesus ir na casa deles, e Jesus foi na casa do Zaqueu. E aí o Zaqueu, ele diz o seguinte, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então veja que na conversão, Zaqueu estava falando em restituir o que ele tinha recebido, talvez indevidamente, defraudado. Ele tinha prejudicado os seus irmãos, inclusive, né? Porque os cobradores de impostos, eles eram do povo. E Zaqueu, então, ele está falando agora que ele entendeu quem ele era em Cristo, ele entendeu as coisas que faziam parte do patrimônio dele, então de cara ele já começa a dividir o que ele tem com os pobres. Ele já entendeu, porque lembra que Jesus, quando ele chega com o jovem rico, ele fala de ele vender e dar aos pobres, e o jovem rico foi embora porque ele preferiu continuar rico, do que ser salvo.
Ele achou mais importante viver bem nessa vida, estava alto. E ele continuou alto e foi embora triste. Mas o Zaqueu, ele de coração aberto e espontâneo, se levantou diante daquelas testemunhas e falou: vou dividir metade do que eu tenho. E se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Se nós entendemos quem nós somos em Cristo, nós precisamos começar a fazer algumas coisas parecidas com essa que a Fulvia trouxe, mas em outros aspectos. Se eu ofendi alguém, se eu magoei alguém, se eu prejudiquei alguém, mesmo no âmbito da igreja, eu preciso entender que eu devo restituir. Restituir o quê? A palavra restituição no hebraico, ela diz acerca de estar em paz, em comunhão, em inteireza. Depois um dia eu vou falar só sobre as palavras. Mas paz, estabelecer paz, restaurar, é uma palavra muito próxima de shalom, inclusive. Então, estar em paz com restituir relacionamentos faz parte da restituição que nós vamos refletir esse tempo todo. Nós vamos falar de restituição em vários ângulos, porque vocês vão entender onde eu vou chegar na sequência. Nós precisamos restituir aos demais o que nós prejudicamos, o que nós perdemos, o que nós roubamos. Roubamos emoções. Quando a gente vai numa loja, Fulvio, a gente aprendeu, a gente chega na loja, se nós não vamos comprar nada, tem gente que não se impressiona, chega lá, manda vir, e aí defrauda o vendedor, porque ele acha que ele vai vender. Vendedores de loja têm a fila de atendimento. Então você sabe que não vai comprar nada, e faz o vendedor descer a loja e falar, valeu, obrigado, e vai embora. É um roubo na vida daquele vendedor, porque ele perdeu a chance de venda. Então, quando nós vamos e não vamos comprar nada, a gente chega e fala, olha, nós não vamos comprar, nós estamos só olhando. E aí, se o vendedor decide nos atender bem, glória a Deus, mas estamos na verdade. Nós estamos andando na verdade. Se você tem um compromisso com alguém 10 horas da manhã, e você sai da sua casa 10 horas da manhã, você roubou o tempo da pessoa com quem você marcou o compromisso, porque você já sabia que não ia chegar na hora. A pessoa saiu mais cedo, organizou a vida, abriu mão de estar com alguém, fez alguma coisa mais rápido, correu para chegar no horário. E se você e eu não chegamos no horário, sabíamos que não íamos chegar no horário, não deu, eu tive um problema. É roubo de tempo. Então, se nós aprendemos como corpo, o que eu tenho que restituir, o que eu devo ao meu irmão e à minha irmã, faz parte de restituição. E Zaqueu se levantou então, e ele falou exatamente isso: eu restituo se eu defraudei alguém. Não é só dinheiro, é tempo, expectativas, ministério, envolvimento. Isso é muito importante. Muito importante que a Fulvia trouxe de ministração, acerca do louvor. Mas o que eu quero falar para vocês? Às vezes tem pregadores que colocam o crente lá em cima. Nós somos a última, a última bolacha do pacote, a última não sei o que da empada. E tem outras vezes que faz uma coisa que eu acho horrorosa, que fala, nós somos um verme, nós não somos nada, somos menos que nada. É um extremo errado. É um extremo errado. Eu quero tentar colocar uma perspectiva chocante de valor, mas de expectativa. Por quê? Porque depois que o Zaqueu falou isso, aí chega onde eu quero compartilhar com vocês. Então o Zaqueu acabou de falar o seguinte: restituo 4 vezes se eu defraudei alguém. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa. Então, porque o Zaqueu disse que ia restituir, Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Por quê? Pois que também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E aqui entra algo que para mim eu fiquei chocado pensando em restituição. Queridos, no Éden, Deus criou o melhor do melhor do melhor para a glória dele. A criação toda é para a glória de Deus. E Deus no Éden, Ele colocou o ser humano criado à sua imagem e semelhança. Ele colocou Adão e Eva no jardim. E quando houve o pecado, quando Satanás entrou no mundo, seduziu Eva e Adão pecou deliberadamente, Deus perdeu a criação no estado original. Ele perdeu a comunhão com Adão e Eva, ele vinha todo final do dia para estar com eles. A Bíblia fala que a criação foi prejudicada, a criação geme até agora, aguardando a sua libertação.
A criação caiu, a criação se corrompeu e se contaminou com o pecado que entrou no mundo, e Deus perdeu o que era dele. Não que antes ele não soubesse que isso iria acontecer, Deus sempre soube, Deus nunca perdeu o controle, mas ele tinha um propósito com essa situação. E o que acontece então é que agora que tudo se perdeu, o que Deus faz através de Jesus? Ele busca restituição do que é dele, para a glória dele, para o prazer dele, para o propósito eterno dele, que nós não temos ideia do que será, porque Paulo nos revela com clareza em Coríntios que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas ele nos revela pelo Espírito, mas ainda assim nós não compreendemos a dimensão do que nos espera na eternidade. Essa vida aqui é nada perto do que Deus tem como propósito eterno a partir daqui, e não há uma linha na Bíblia sobre o que acontece depois de Apocalipse 22, que é ali que tudo começa, porque ali estamos livres do tempo, estaremos na eternidade. Mas entenda, você e eu somos alvo do foco de Deus para ser restituído do que lhe foi roubado, do que se perdeu. Você consegue entender isso? Porque se nós entendermos isso, nós temos que entender o seguinte: você e eu precisamos fazer valer a pena para Deus o que Ele pensa a nosso respeito aqui e daqui para a eternidade. Se nós vivemos uma vida cristã de qualquer jeito, se nós vivemos uma vida cristã tratando os irmãos de qualquer maneira, se nós guardamos ressentimento e mágoa, se nós não perdoamos, se nós não andamos mais uma milha, se nós não nos enchemos do poder do Espírito Santo de Deus, se nós não nos enchemos da palavra, se nós não trazemos uma adoração, se nós não vivemos o que o Senhor espera de nós, é como se nós desprezássemos o fato de que Deus, Ele está se restituindo através de você e de mim. E entender isso não é achar que nós somos agora a última bolacha do pacote, nem achar que nós somos os piores, é entender que há um propósito nisso, que há um valor nisso. E que então nós temos um valor se nós cumprimos o que Ele espera de nós, para que então nós façamos parte da restituição que Ele busca em alcançar aqueles que se perderam. Em restituir e restaurar tudo aquilo que caiu na queda do pecado. E que está hoje contaminado, está hoje prejudicado, está fora de lugar, está fora de propósito. Porque a Bíblia diz, João fala em 1 João, esse texto sempre me impacta, que é: naquele dia seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo tal como Ele é. O Senhor espera que nós sejamos transformados de glória em glória à imagem dEle. Então a restituição que Deus espera é você e eu caminharmos na direção de sermos segundo a sua imagem, de sermos segundo o seu propósito, de termos Cristo em nós, a esperança da glória manifesta, de sermos menos de nós e mais de Jesus, porque a igreja está tão grande, está tão alta, que Jesus está fora dela. Que é o que a gente lê em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Jesus está fora. A igreja tem que descer, a igreja tem que se humilhar, a igreja tem que se arrepender, a igreja tem que abandonar o pecado, a igreja tem que desistir de tentar trazer o mundo para dentro da igreja para as pessoas ficarem confortáveis. Quem quer ficar confortável na igreja, trazendo o mundo para dentro, não precisa vir na igreja, vai para o mundo, vai sentir confortável no mundo. A igreja tem que ser um lugar que confronte. É um lugar de conforto sim de alma, é um lugar de conforto sim de arrependimento, quebrantamento de pecado, é um lugar sim de conforto pela graça, de saber que não importa o que eu tenha feito antes, Jesus me perdoa na cruz, Ele levou sobre si. Então o Evangelho ele é da graça, é uma bênção pela fé, é um lugar de conforto, mas é um lugar de confronto, porque se nós não nos sentimos confrontados, quando nos levantamos para adorar a Deus e olhar para o que fizemos no dia de hoje, e não ter acertado antes de entrar aqui, é uma brincadeira. Porque no caminho que eu estou vindo para cá, ou eu vou para o encontro com a turma, e está tudo bem, é gostoso estarmos juntos, é gostoso celebrarmos juntos, mas no caminho, precisa passar no nosso coração o seguinte: eu vou chegar lá, eu vou adorar a Deus, então deixa eu parar e me arrepender que eu não tratei bem a minha mulher, que eu tratei mal meu filho, que eu gritei no trânsito. Eu fiz 2 ou 3 dessas.
Eu tenho que me arrepender no caminho. Porque eu tenho que chegar aqui apropriado de quem Jesus veio me fazer ser, veio me resgatar, veio buscar e salvar o que estava perdido. Eu estava perdido. E se você esquecer de onde você estava quando Cristo te alcançou, você está sendo anestesiado pelo diabo. E você perde essa responsabilidade. Eu falei, eu preciso vencer o pecado. O outro é mais importante do que eu. Servir a Deus é o que mais importa na minha vida para ela ter sentido. Se eu não trabalhar como se for para Deus, a minha carreira vai me roubar de ser quem eu sou. O sucesso profissional vai me roubar do meu lugar. O salário maior vai me fazer ser mais insensível a Deus. Porque normalmente a gente ora muito mais e com mais intensidade. Quando deu errado, está na dívida, quebrou. Precisa, pelo amor de Deus, me ajuda. Do que, puxa, pelo amor de Deus, como eu sou grato porque eu recebi um aumento. Como eu sou grato porque eu fui promovido. Como eu sou grato porque eu recebi um... A gente não ora com a mesma intensidade para agradecer do que a gente ora com a intensidade quando a gente precisa, porque está difícil. Queridos, nós somos restituição a Deus do seu propósito eterno. Se nós entendermos isso com equilíbrio e moderação, isso tem que fazer a gente falar, então eu preciso fazer valer a pena. Eu preciso fazer valer a pena. Isso não é ser religioso. Isso é tomar uma posição de fé e de valor. Porque daí nós vamos dizer o quê? O que é verdade. Eu sou então o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu devo ser quem a Bíblia diz que eu devo ser. Tudo posso naquele que me fortalece. E esse texto não é o texto da vitória, é extraordinária, mas é o texto de que eu posso ter passado dificuldades na minha vida, eu posso ter prosperidade, está tudo bem, eu tudo posso naquele que me fortalece. Nada do que acontece muda quem eu sou em Jesus Cristo. Se nós entendermos melhor quem nós somos em Cristo, o poder que está em nós, o tesouro em vasos de barro, como a palavra nos diz, nós não temos limite para o que podemos fazer. Eu lembro quando eu preguei no último domingo, antes do final do ano, pessoas se levantaram no curso de gratidão, de mudar de atitude nesse ano, de tomar posições nesse ano. Já estamos no terceiro dia, já vem a opressão avassaladora contra você não fazer o que você disse que ia fazer. E eu entendo que isso é uma luta espiritual e nós precisamos nos levantar em luta espiritual e confrontar o sistema das trevas, porque é para nos manter em si mesmados, cuidando das nossas coisas, correndo atrás das nossas restituições. Não que não tenha restituições, mas se nós não tivermos um bom coração na restituição, nada será restituído. Nada. Nós vamos falar sobre isso. A restituição de colheitas. Fica um spoiler. Tem muita coisa. Estou com muita coisa borbulhando na minha cabeça. Bom, para hoje o que eu quero falar para vocês e para mim mesmo? Nós somos restituição para Deus. Eu não consigo entender isso, mas acabamos de ver o gancho que Jesus pegou no testemunho do Zaqueu. Nós precisamos descer. E nós não somos uma igreja muito alta, não. Nós não somos desses assim, não. Mas ainda assim, todos nós precisamos olhar para nós mesmos. E precisamos sempre estar embaixo. Porque Jesus desceu. Jesus desceu, então nós temos que encontrar Jesus embaixo, não é em cima que nós vamos encontrá-lo. Em cima é quando fomos arrebatados, glória a Deus. Mas hoje nós temos que descer, para que Ele apareça, para que Ele cresça, para que Ele seja visível. E se isso acontecer, nós todos vamos ter dias extraordinários de poder, de unção, de glória, de milagres, de conversões, de curas, de poder, se Jesus aparecer e a gente sumir. Amém? O que a gente precisa fazer então, meus queridos? Nós precisamos orar. Nós precisamos orar e entender. Essa é uma palavra que ela pode entrar no seu racional, mas eu oro para que ela entre no seu espírito, em nome de Jesus. Mas se ela entrou no racional, que ela fique do racional e desça para o espírito. Fica uma semente semeada. Não despreza, não. Recebe como entendimento. Talvez não vai te gerar o quebrantamento agora, mas se você receber, vai chegar uma hora no seu devocional, onde é que você está no trânsito, onde é que você está fazendo alguma coisa, e o Espírito Santo vai usar essa semente e falar, uau, quantos já viveram isso? De receber um quebrantamento retardado do que você ouviu, não é verdade? O Senhor guarda as sementes, e eu quero então declarar que esta é uma semente que eu estou semeando na sua vida, e você também, eu pedi para gravar hoje, essa aqui é a terceira palavra sobre restituição. Tinha gente que ia estar fora nessa quarta-feira, pediu para ser ao vivo não dava para ser, mas assim, compartilhado, gravado,
vai ser legal para você também receber essa palavra. Você que faz parte conosco, é importante que todos nós estejamos conseguindo ser permeados pelos conceitos de restituição em todos os ângulos. Para cá, para lá, de cima para baixo, na diagonal, na vertical. Nós vamos viver isso em nome de Jesus. Então eu queria te convidar para você abaixar a sua cabeça, porque se o Espírito Santo já falou com você alguma coisa que você precisa restituir alguém de relacionamento, alguém que você ofendeu, alguém que você feriu, alguém que você prejudicou, alguém que você talvez pegou dinheiro e não devolveu, alguém que você pegou alguma coisa emprestada e não restituiu, é necessário. Sem restituição não vai andar para frente. Se você sabe que você prometeu alguma coisa para alguém que você não ia cumprir de jeito nenhum, foi só uma promessa vã, vazia, você gerou uma expectativa, você precisa restituir. Nós precisamos restituir, e o Espírito Santo vai nos trazer à memória o que nós precisamos fazer na vida de pessoas. Então faça a sua oração onde você está. Faça a sua oração onde você está, em nome de Jesus. Se você achar que não tem nada, pergunte ao Espírito Santo. E eu vou te propor um segundo nível de oração. É óbvio que pelas lutas e pelos confrontos, você pode não estar conseguindo fazer tudo aquilo que você sabe que você foi chamado para fazer, para valer a pena o que Jesus fez. Mas a questão não é essa. A questão é que muitos de nós, deliberadamente, escolhemos fazer o contrário. Deliberadamente escolhemos não fazer o melhor. Deliberadamente não damos o melhor e dizemos que somos cristãos, que amamos a Jesus, que louvamos a Deus, uhul. Mas nós não estamos dando o nosso melhor. Nós precisamos mudar isso. Começo de ano é um bom momento para mudar, é um bom momento para arrependimento. Meu irmão, minha irmã, é tempo de mudança. E nós estamos representando a igreja aqui, você está assistindo aí. Vamos orar sobre isso. É tempo de a gente fazer mais do que já fizemos. É tempo de vencer mais do que nos distrai do que nós já fizemos. É tempo de consagrar mais para usar os dons e talentos que Ele nos deu para a glória dEle. Se você não está fluindo no seu ministério deliberadamente, é hora de se arrepender e de acertar, porque essa é uma restituição que o Senhor merece em nome de Jesus. Eu quero convidar você para fazer um ato profético aqui junto comigo. Se você tem alguém, não precisa dizer quem é, não queremos saber o que é, mas que você sabe que de alguma maneira você prejudicou ou você feriu e você gostaria de pedir perdão hoje, nesse momento, mas a pessoa não está aqui. Eu queria te convidar para ficar de pé, porque nós vamos proporcionar algo para você nessa noite. Se você tem alguém que você feriu e você gostaria de pedir perdão nessa noite, fica de pé, que nós queremos orar por você e queremos te ajudar a consertar isso. Quem é, fica de pé, vamos orar. Não fique preso, não perca esse momento.
Em nome de Jesus. Alguém que você defraudou, você não fez, você não deu o melhor, você prometeu, não cumpriu, você pegou e não devolveu. Se você tem uma situação assim, você quer, glória a Deus. Sempre tem que ter alguém corajoso. Geralmente é uma mulher que começa a fazer isso. Que bênção, Thaís. Tem mais gente, claro que tem. Glória a Deus, isso. É claro que sim. Se você nunca fez isso com ninguém, você está de parabéns, você é nota 10. Já fizemos isso. Agora, se você já acertou, é outra questão. Tem mais alguém assim? Não perca essa oportunidade. Isso ajuda, glória a Deus, isso nos ajuda. Isso quebra resistências espirituais. Isso quebra fortalezas espirituais. Você não tem ideia como isso é poderoso. Tem mais alguém? Não demora demais, que a gente não tem tempo. Não enrola. Se Deus está falando com você, faça. Faça. É precioso isso. Se não tem mais ninguém, eu preciso de 3 pessoas para chegarem perto delas, para ser a pessoa que vai ouvir o pedido de perdão, para fazer isso profeticamente. Obrigado, Val. Legal, Cláudia. Legal, Thaís. Bênção. Então vocês 3, por favor, não precisa dizer o nome, não precisa dizer a situação, mas confesse, eu errei, eu fiz, eu quero nessa noite declarar que eu me arrependo de ter feito isso. Em nome de Jesus. Se você está perdendo, não perca. Se você estava em luta, estava em angústia, não perca. Não perca. Em nome de Jesus. Mas você então que está aí, não é esse o seu ponto. Mas se você sabe que você pode fazer mais para o Senhor, se você sabe que você precisa vencer mais as coisas que te prendem para ser mais útil na mão do Senhor, para fazer valer a pena, e você quer fazer também um ato profético nessa noite, vou te convidar para da mesma maneira ficar de pé, porque isso é poderoso no mundo do Espírito, isso quebra cadeias espirituais, isso rompe com prisões, e isso é poderoso. Se você quer fazer isso, faça isso agora. Glória a Deus, que bênção, aleluia, glória a Deus, amém. Isso, gente, isso é poderoso, isso quebra fortalezas. A gente está quebrando fortalezas espirituais aqui nesse lugar, nessa igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus. Se você entende que você pode e deve fazer mais, você deliberadamente não está fazendo o seu melhor, e você quer romper com isso nessa noite, em nome de Jesus, é isso. Glória a Deus por vocês que ficaram de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, glória a Deus. Não, continue de pé que nós vamos orar. Vamos orar. Eu estou de pé aqui também. Nós precisamos ir além. Nós precisamos fazer valer a pena essa restituição. Em nome de Jesus. Então repita comigo: Senhor Deus, eu estou entendendo o momento espiritual que nós estamos vivendo como igreja. E eu estou vivendo na minha vida pessoal, no meu ministério ao Senhor. No meu ministério ao Senhor. Eu nesta noite, eu decido vencer o homem interior, o velho homem, a velha natureza, que tem me afastado do homem interior em Cristo, que me chama para ser quem eu fui constituído para ser. Eu rejeito todo espírito de medo, toda preguiça, todo conformismo, toda atração do mundo, toda procrastinação, qualquer coisa que tem me paralisado de viver o ministério que o Senhor me chamou para eu viver em restituição ao Senhor e para a tua glória. Eu oro para que em nome de Jesus essa transformação seja posta em movimento no meu interior, em nome de Jesus. Eu quero tomar o controle da minha vida na minha mão, para sujeitar ao Senhor, em nome de Jesus. Eu não posso viver descontroladamente, eu não posso viver sem exercer a autoridade sobre quem eu sou, em Jesus Cristo. Eu decido vencer esta luta interior com o Senhor e para a tua glória. Santo Espírito de Deus, fortalece, em nome de Jesus. Eu quero viver um tempo novo,
para que todas as restituições que nós vamos conversar aqui sejam reais, no Espírito, para a eternidade, mais do que apenas naturais e passageiras, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Gente, nós precisamos fazer esses movimentos de oração assim, porque nós estamos lutando ainda contra fortalezas espirituais, fortalezas mentais. Vocês percebem nisso? Como algumas coisas nos prendem? Então, quando nós começamos a declarar a verdade, quando nós tomamos a posição de levantar e falar, isso muda. Não é só você fazer uma oração no seu interior, que é poderosa também, mas quando você se levanta, você está se levantando no mundo do Espírito. Você está fazendo uma declaração que fala no mundo do Espírito, e isso é poderoso no interior, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos fazer então um grande louvor a Deus? Porque eu gosto muito, Big, como é que é o negócio? Agora sim, eu posso louvar, estou bem melhor do que quando eu cheguei. Mais uma. Agora sim, eu posso louvar, estou bem melhor do que quando eu cheguei. É verdade ou não é que você está bem melhor? Amém? É assim que funciona? Então tem que ter louvor na entrada e louvor na saída, porque o da saída está sendo muito melhor do que o da entrada. Nada contra vocês, hein?